Tava apagado. Aí, ó, pode estar filmando, segura. Bora. Tá filmando? Tá. Hoje nós estamos aqui no cemitério aqui de Taguatinga, dia 2 de novembro, né? Dia de finado. E a gente vê aqui a movimentação das pessoas, né? Visitando aí os parentes que já faleceram. Eu tava aqui meditando, Elaine, que aqui é um lugar que não faz acepção de ninguém, né? É um lugar que aqui pra cá vem o jovem, vem o velho, vem o rico, o pobre, vem o doutorado, vem o de muito conhecimento, o ignorante. Esse é um lugar que ninguém escapa desse lugar aqui. É um lugar que não faz acepção de pessoas, né? Assim como Deus, porque Deus quer... O Todo-Poderoso quer que todos se salvem, que todos venham a arrepender-se e ter a salvação, né? E como eu estava dizendo, esse é um lugar que não faz acepção de pessoas, né? Todos vêm para esse lugar aqui, né? Ninguém escapa desse lugar, salvo se as pessoas acreditarem na palavra do Senhor. Eu queria até ler aqui, Elaine, em João 5, versículo 21 em diante. A palavra do Senhor diz assim, olha: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem honra o Filho... Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que palavra tremenda, né? Que o Senhor Jesus falou. E ele diz mais: em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, e em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Olha só que palavra tremenda. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, né? Então a gente vê nessa palavra aqui que já está bem perto do grande dia em que, quando o Senhor Jesus voltar, como a Bíblia diz, os mortos vão ressuscitar, né? Os que estiverem vivos serão transformados, né? Como a gente estava falando, que para cá vem todas as pessoas. É um lugar que não faz acepção de ninguém. Ninguém escapa daqui, salvo se acreditar nessas palavras que a gente leu aqui, né? Agora, Elaine, a pior morte, por exemplo, não é a morte física, essa morte aqui onde as pessoas morrem e são enterradas. A pior morte que eu considero é quando a pessoa vivendo está morta, separada de Deus, né? Verdade. Pelos seus pecados, pela sua falta de fé. Como a Bíblia diz em Romanos 6:23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 8:21 e 22, quando alguém perguntou para o Senhor se podia segui-lo, e aí essa pessoa disse: olha, deixa eu primeiro ir lá enterrar meu pai, né? E Jesus falou: não, deixa os mortos enterrar os seus mortos e tu vai e anuncia o Evangelho, né? Então a gente entende que a pior morte não é essa aqui, é a morte espiritual, o homem separado de Deus pelos seus pecados, né? Como o Senhor Jesus disse lá em João 8:21 e 24, ele falou ali para os judeus: olha, se vocês não acreditarem que eu sou o Filho de Deus, vocês morrerão em vossos pecados, porque eu vou para meu Pai, né? Isaías 59:2 diz que os pecados dos homens, as iniquidades, fazem separação entre o homem e Deus, né? Então a pior morte é a morte espiritual, é as pessoas separadas de Deus, né? E como diz em Apocalipse capítulo 21:8, que tem a segunda morte, ou seja, as pessoas separadas de Deus pelos pecados, que não se arrependem,
eles quando morrem, a Bíblia diz que em Hebreus 9:27 que após a morte segue-se o juízo, né? Verdade. E as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas estão Com certeza. correndo um sério risco de, ao morrer, depois se deparar com a segunda morte, conforme Apocalipse, né, 21:8, que essa que é a pior de todas, né? Verdade. Então, das pessoas falam sobre ressurreição, sobre vida eterna. Poxa, Deus desde o começo que já prometeu, né, lá em Isaías 25:8, Isaías 26:19 e muitas outras passagens do Antigo Testamento, Deus já prometeu a vida eterna para aqueles que crêem, aqueles que têm fé nele, né? Deus já fez promessas no Antigo Testamento sobre a ressurreição, que vai haver um dia em que vai haver ressurreição de mortos, que os mortos vão ressuscitar, né? E infelizmente a maioria das pessoas não acredita nisso, né? Você não já viu aquele ditado? Tem aqui mesmo a gente evangelizando, nós estamos aqui evangelizando no dia de hoje. Quantas pessoas você topa apegadas a um sistema religioso, né? Apegadas à sua religião, porque religião não tem poder de salvar ninguém. Sistema religioso não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Yeshua HaMashiach, né? Nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o Salvador do mundo. E infelizmente as pessoas não acreditam, Elaine. Como eu estava falando, muitas pessoas falam o seguinte: eu nasci na minha religião e vou morrer nela, né? De fato vai morrer nela mesmo, porque Deus tem vida eterna. Jesus disse em João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, né? Então Jesus, assim, nesse versículo 21, como a gente leu, ele disse: olha, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, né? E como ele disse lá em João, aqui em João também 10:28, ele disse assim, né? E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque o Pai que me as deu, ou seja, que deu as ovelhas para o Senhor, é maior do que todos, e ninguém há que possa arrebatar aqueles que servem o Senhor Jesus da mão dele, porque o nosso Deus nos protege, né? Então a gente vê que o Senhor Deus, tanto no Antigo Testamento, como enviou seu próprio Filho para oferecer a ressurreição, para oferecer a vida eterna, e infelizmente a maioria das pessoas, elas desprezam, né? E a riqueza dessa palavra é tão grande, da palavra de Deus, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que, na verdade, aqueles que estão esperando o Senhor Jesus, na verdade, nem todos vão morrer, mas quando ele retornar, quando ele voltar, muitos serão transformados num piscar de olho. Isso é tremendo, isso é maravilhoso demais, né? Então, o que acontece? A Bíblia diz em Apocalipse 21:4, Elaine, que Deus vai enxugar dos rostos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem clamor, nem dor, não vai haver mais tristeza, nem tribulação. Vale a pena a gente pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar dessa palavra de ressurreição, de vida eterna, né? Como o Senhor Jesus falou em Lucas 20:38, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos, né? Aí a pessoa que está vendo esse vídeo fala o seguinte: mas cadê o morto ressuscitando, né? A Bíblia diz em Efésios 5:14, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, né? Porque a maior ressurreição é as pessoas saírem do estado pecaminoso, acreditar em Deus, no Senhor Jesus, como Paulo disse lá em Efésios 5:14, despertar você que está dormindo, levantar dentre os mortos, não os mortos fisicamente falando, mas espiritualmente falando, e Deus te esclarecerá. Ou seja, a ressurreição prioritária que a gente está falando aqui é as pessoas se arrependerem, sair do seu estado de mortidão, como nós pregamos, por causa dos pecados, e crendo em Deus, crendo no seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, possam ter a vida harmoniosa com Deus, né? A vida espiritual religada com Deus. Louvado seja o nome do quando Senhor. partir também ter as promessas da ressurreição, né? Da vida eterna, através
de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nessa palavra porque ela é digna de toda aceitação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus. Até lá. Amém.